aqui para mais um encontro da Escola da Fé, o encontro 15. A gente vai retomar nesse encontro duas questões que faltaram, porque o vídeo deu um erro lá que cortou o finalzinho na hora de gravar. Então, a gente vai hoje da 248 até a 279. Vamos fazer a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lá na 247, nós estávamos falando sobre as diversas tradições litúrgicas, especialmente como elas são construídas ao longo da história, né, em diferentes locais. Nas igrejas orientais, né, principalmente. Então, a 248. Qual é o critério que assegura a unidade na multiformidade? É a fidelidade à tradição apostólica, ou seja, a comunhão na fé e nos sacramentos recebidos pelos apóstolos. Comunhão que é significada e garantida pela sucessão apostólica. A Igreja é católica, pode, pois, integrar na sua unidade todas as verdadeiras riquezas das culturas. Existe um critério, exatamente aqui, né, essa palavra utilizada, que assegura a unidade, mesmo as tradições litúrgicas sendo tão diversas. E esse critério é justamente a fidelidade à tradição apostólica, porque todas essas tradições dessas igrejas do Oriente elas estão vinculadas pela sucessão apostólica. Fazemos parte dessa mesma herança dos apóstolos. Então, esse é o elemento fundamental que nos une. Mesmo na multiformidade, na diversidade das formas de se celebrar a liturgia, temos esse vínculo que nos remonta lá ao tempo dos apóstolos, ao ensinamento dos apóstolos e a toda essa questão da sucessão. E, obviamente, que essa sucessão ela está condicionada à comunhão com o Papa, né, que é o pontífice, que é o Pedro, né, que é o príncipe de todos os apóstolos, né? Então, ela necessita dessa sucessão, né, apostólica, mas também dessa comunhão, ou seja, né, se você mantém a sucessão, mas quebra a comunhão, é como se quebrasse também essa sucessão. Então é preciso retomar, como já aconteceu ao longo da história, de igrejas retomarem a comunhão. Quebram a comunhão com Roma, com o Papa, né, e depois elas retomam essa comunhão. Ok, perfeito, beleza. Agora, se quebra essa comunhão, como é o caso de algumas igrejas orientais, a igreja ortodoxa, por exemplo, ela não está em total comunhão. Então não há uma unidade, não junto com a igreja católica. 249. Na liturgia, tudo é imutável? Na liturgia, especificamente na dos sacramentos, há elementos imutáveis, porque de instituição divina, de que a igreja é fiel guardiã. E há também elementos suscetíveis de mudança, que ela tem o poder e às vezes também o dever de adaptar as culturas dos diversos povos. Então, aqui o compêndio ele divide. Tem coisas nos sacramentos, principalmente na liturgia, que são imutáveis, que nunca vão mudar. Por exemplo, algumas fórmulas, que é as palavras. Né? As palavras para batizar. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É essencial. E sempre a água. A água também é essencial. Essencial, não vai Agora, mudar. outras coisas, não é? O canto, a forma com que vai se batizar, não sei lá, a idade, o rito, né, como que ele vai ser feito, a época do ano, entendeu? Tudo isso pode mudar. Na Eucaristia, por exemplo, né, ele tem que ser usado pão e vinho, né? No nosso caso aqui, a hóstia, ela é um pão só de farinha e água, fininho, né, assado. E o vinho, né, o vinho que o Brasil usa, por exemplo, é um vinho diferente, porque ele é um vinho, como é que chama? Ele é um vinho licoroso. Uhum. Então, ele é um vinho que ele tem açúcar, né? Que ele é feito para durar mais tempo, aberto, né? Ele não estraga, porque às vezes fica na sacristia por ano, né? E ele não estraga. Então, só que em outros lugares, por exemplo, lá na Itália, vai se usar vinho branco.
Vinho branco. Aqui a gente usa um vinho que ele é quase rosa, né? Por causa, né? E ele é doce, 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 doce. Lá na Europa não, já é um vinho feito só de uva e branco, entendeu? Ele não tem açúcar, enfim, não é, mas tem que ser vinho. Pode ser um vinho, como é que eles falam? Desalcoolizado? Não, porque você tira o álcool, né? Porque o vinho ele precisa fermentar, essa fermentação gera álcool. Mas você pode tirar o álcool dele. Tem um processo, mas continua sendo vinho, que é diferente do suco de uva. Suco de uva que nunca foi fermentado, ou seja, ele nunca teve álcool, ele não é vinho. Então ele não serve. Tem que ser o vinho, mas pode ser vinhos diferentes. Você vai ver, por exemplo, a hóstia nossa é de um jeito, no Oriente é outro. Tem umas hóstias que parecem um creme crack, um clube social, uma hóstia maior, e ela é cheia de furinhos, ela é mais assada, né? Ganha uma cor, enfim. Tem umas que parece até que é crocante mesmo, né? Aquela Uhum. parte, assim. Enfim, né? Essencial e as coisas que podem mudar, né? A gente sempre tem que entender isso. Então, agora a gente parte para uma outra seção do compêndio, que vai começar a tratar dos 7 sacramentos da igreja, tá bom? Ela começa no 250. Como se distinguem os sacramentos da igreja? Distinguem-se em sacramentos de iniciação cristã, batismo, confirmação e eucaristia, sacramentos da cura, penitência e unção dos enfermos, sacramentos a serviço da comunhão e da missão, ordem e matrimônio. Eles tocam nos momentos importantes da vida cristã. Todos os sacramentos estão ordenados à Eucaristia como a seu fim específico. Então, os sacramentos são divididos em 3 grupos, digamos assim, né? Da iniciação, os E os sacramentos de nomes são bem cura, autoexplicativos, né? também bem autoexplicativos, né? Da iniciação cristã, da cura e da missão a serviço, né? Da comunhão e da missão. E é interessante porque os sacramentos, como eles funcionam, eles nos acompanham durante toda a nossa vida. Desde o nascimento, quando a gente recebe o batismo, depois, né, na vida ali de criança, já a preparação para a primeira Eucaristia, primeira comunhão, depois o sacramento ali da penitência, né, que a gente acaba recebendo junto com a primeira comunhão, depois crisma, depois os sacramentos de serviço, né, matrimônio, ordem, caso seja essa a vocação da pessoa, e unção dos enfermos, que muitas das vezes acompanham realmente o final da vida de uma pessoa. Algumas pessoas vão ter acesso a todos os sacramentos, outras não, né? Os sacramentos da iniciação são para todos. Os de cura também são para todos, não é? Porém, a unção dos enfermos ela só vai ser dada, né, no caso de você ficar doente, ou no caso de você já ser muito idoso, você pode receber uma vez por ano, ou no caso de você, né, ir fazer uma cirurgia, né, que tenha ali um risco, né, de morte, e aí você pode receber. No mais, entendeu? Ah, você teve uma morte repentina ainda jovem, você também não vai ter acesso a esse. E os 2 de serviço também, né? Não é para todo mundo. Ou seja, ou você, né, uma mulher, por exemplo, nunca vai receber a ordem, né? Um homem casado também, né, dificilmente ele pode receber a ordem no primeiro grau do diaconato, né? Mas quem recebeu já a ordem dificilmente vai poder receber o matrimônio, né? Aí você tem que ter todos os trâmites, dispensa disso, daquilo para ele conseguir, né, efetuar. Ou seja, não é porque é sacramento que é para todo mundo, né? Os de iniciação, os de cura, sim, né? Agora, os de serviço, ele já é uma categoria mais específica, né? Mais para vivência de uma vocação. Exatamente. Então vamos lá. Os sacramentos da iniciação cristã. 251. Como se realiza a iniciação cristã? Ela se realiza mediante os sacramentos que estabelecem os fundamentos da vida cristã. Os fiéis renascidos no batismo são fortalecidos pela confirmação e são nutridos pela Eucaristia. Aqui, os sacramentos de iniciação é justamente assim aquele pacote básico para a gente viver a nossa fé, para a gente conseguir viver e praticar a nossa fé católica. Eles nos capacitam para isso. Né? O batismo, óbvio, a porta de entrada, a gente vai estudar sobre ele hoje. E depois a confirmação, que fortalece a nossa fé, a nossa experiência com Deus, e
a Eucaristia, que A gente nutre, vai o alimento da se nossa alma. debruçar, né, A gente de vai um ver por um, cada um porque deles. isso é um ponto muito fundamental da nossa fé, né? A vida sacramental, né, os sacramentos da igreja é algo extremamente fundamental da nossa fé, tanto que é uma parte inteira de 4, o catecismo tem 4 partes, né? Uma delas é só falando desses 7 sacramentos, É essencial. né? É só assim, eu não sei se isso vai entrar aí, porque a gente já está entrando já nos sacramentos, né, direto um por um. Mas o que é um sacramento? O sacramento é um sinal e também uma presença de Deus. Não é? A partir daquele sacramento, Deus, de uma forma específica, se faz presente. E essa presença, ela é ativa, ou seja, ela vai trazer um agir de Deus específico daquele sacramento na nossa vida. Ou seja, o batismo há uma presença divina e um agir, não é? De Deus especificamente, né, por conta daquele sacramento. Você torna-se filho de Deus, você entra em comunhão com Deus, você participa agora do corpo místico de Cristo, que é a igreja. A Eucaristia já é essa comunhão mais profunda com a segunda pessoa da Santíssima Trindade, com o próprio Jesus. Então há uma presença e um agir específico de Deus. É isso basicamente que é o sacramento. E aí a gente vai começar, então, um por um, né? Começando pelo sacramento do batismo. 252. Que nomes recebe o primeiro sacramento da iniciação? Recebe, em primeiro lugar, o nome de batismo, por causa do rito central com o qual é celebrado. Batizar significa imergir na água. Quem é batizado é imerso na morte de Cristo e ressurge com ele como criatura nova. É chamado também de banho da regeneração e renovação do Espírito Santo, e de iluminação, porque o batizado se torna filho da luz. A gente particularmente não usa esses outros nomes, né? Nunca escutei esses outros nomes assim, pessoas falando isso, a o gente mais não. É o comum batismo é o mesmo. batismo, que é a imersão, que ele tem esse significado, imergir na morte de Cristo para ressurgir numa vida nova. Essa é a simbologia Um banho, né? Que desse lava, banho, né? Dessa imersão, desse mergulho, digamos assim. A gente mergulha na morte de Cristo para ressurgir com ele. 253. Como é prefigurado o batismo na antiga aliança? Na antiga aliança encontram-se várias prefigurações do batismo. A água, fonte de vida e de morte, a arca de Noé, que salva por meio da água, a passagem do Mar Vermelho, que liberta Israel da escravidão egípcia, a travessia do Jordão, que introduz Israel na terra prometida, imagem da vida eterna. Aqui a antiga aliança, né, tá se remetendo ao Antigo Testamento. A presença da água como um elemento em muitos acontecimentos do Antigo Testamento é já uma prefiguração do batismo. É aquilo que a gente já falou, né? Todo o Antigo Testamento ele é uma prefiguração, uma preparação e uma prefiguração do Novo Testamento. Então, você não vai achar um rito de batismo lá no Antigo Testamento, mas você vai ver vários elementos que já preparavam o coração do povo para essa realidade do sacramento do batismo. A passagem do Mar Vermelho, né, é algo que realmente nos remete ao sacramento do batismo, no sentido Esse de sair da escravidão, passando pelas águas, né, para uma vida livre, que é o que acontece na Páscoa definitiva de Nosso Senhor, que Ele nos liberta do pecado, nos faz passar do pecado a uma vida nova, uma vida regenerada. Então, tem muitas e muitas imagens, né, no Antigo Testamento que já preparam toda essa questão batismal. 254. Quem dá acabamento a essas prefigurações? Jesus Cristo, o qual, no início da sua vida pública, se faz batizar por João Batista no Jordão, na cruz do seu lado transpassado brotam sangue e água, sinais do batismo e da Eucaristia. E depois da sua ressurreição, confia aos apóstolos esta missão, e depois fazer discípulos entre todas as nações,
e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, ele dá o cumprimento a todas essas prefigurações do batismo, né? Até mesmo o batismo de João é uma prefiguração do batismo de Jesus. Eu batizo vocês com água, mas virá aquele que vos batizará com fogo. Que João mesmo, São João Batista falava isso, né? Se referindo a esse batismo, digamos assim, definitivo e realmente eficaz que Jesus vem trazer com a sua vinda. Que não é só para um sinal do arrependimento, o batismo de João era um sinal de arrependimento. Ou seja, você se arrepende dos seus pecados, né? Sim, aí você é batizado, entendeu? Como um sinal desse arrependimento. Jesus, ele pega esse rito, ele pega essa ideia, ele mesmo recebe o batismo como um exemplo para mostrar, não é? Porque no final da vida dele, não é? No final da vida terrena de Jesus, ele iria enviar os apóstolos e dar essa ordem, né? Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é batizar? Já está fresco na memória, porque os apóstolos viram o próprio Jesus ser batizado por João Batista, né? Então ele pega aquele rito e aquela ideia, né, do arrependimento, de um banho que lava o pecado, não é? E agora ele traz uma presença, uma graça específica, que é o quê? Apagar a mancha do pecado original e inserir, agora limpo, ele pode ser inserido, né, no próprio Cristo, fazendo parte do corpo místico dele. Entende? Então, Jesus, ele pega esse rito, que era uma figura, uma pré-figura desse batismo, e torna, então, esse batismo algo, um sacramento. Mesmo, né? E ele claramente institui isso como um instrumento, como um critério de salvação. Né? Anunciai para as nações e batizai. Ele ordenou isso para os apóstolos. Então, assim, é um mandato diretamente de Jesus. Né? Não foi nada que foi inventado depois. Não, o próprio Cristo que instituiu. Né? E assim todos os sacramentos. 255. Desde quando e a quem a igreja administra o batismo? Desde o dia de Pentecostes, a igreja administra o batismo a quem crê em Jesus Cristo. É o que a gente acabou de falar. Desde a fundação da igreja, ela já administra porque foi um mandato, né, uma ordem direta de Cristo. Então, se a pessoa crê, se a pessoa assume que agora ela é um crente, né, que ela crê em Jesus como Senhor e Salvador, ela pode ser batizada. E também, né, no caso das crianças, precisa que alguém assuma a fé por ela, que alguém professe essa fé por ela. Ela pode ser batizada, desde que os pais e os padrinhos professem a fé. Em seu lugar. E né, se comprometam a transmitir essa fé que eles professam para aquela criança. 256. Em que consiste o rito essencial do batismo? O rito essencial desse sacramento consiste em imergir na água o candidato ou em derramar água sobre sua cabeça, enquanto é invocado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembra lá do essencial e do mutável. Aqui é o essencial. O que é essencial? Todo sacramento, gente, eu acho que a gente não falou especificamente disso. Todo sacramento, para acontecer, ele tem duas condições, assim, dois elementos. Um é a matéria, que é aquilo que é sensível. Que pode ser material ou não, assim. Matéria não é que a gente pode tocar necessariamente, mas assim, matéria que é o que é sensível, né? Assim, a gente consegue perceber. Então, assim, a matéria do sacramento do batismo é a água. Precisa ter a matéria, a água, que seja uma gotinha, que seja saliva, mas tem que ter a água. E a fórmula, que são as palavras, era aquilo que a gente estava vendo na aula, no encontro anterior, né? Precisa ser dita as palavras, o rito correto. Então, essa estrutura, ela é básica para todo sacramento. Cada sacramento tem a sua matéria própria e a fórmula própria. As palavras corretas, que tem que ser ditas de forma correta. Tipo, se alguém pegar a água, botar numa pia batismal e falar, eu te batizo em nome do Deus amor. Não realizou o batismo. Tá fora desse essencial, entende? Nem o essencial não foi cumprido. Então, assim, tem um mínimo, que é a estrutura mínima, e a estrutura mínima do batismo é exatamente essa. Precisa ter água, ou imergindo a pessoa, ou derramando sobre a sua cabeça.
né, um pouco de água, enquanto se invoca o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A fórmula é eu te batizo, fulano, né? Fulano diz o nome da pessoa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a estrutura básica. 257. Quem pode receber o batismo? Qualquer pessoa ainda não batizada pode receber o batismo. O batismo se recebe uma vez só. 258. Por que a igreja batiza as crianças? Por quê? Porque, né, o 257. Porque você não rebatiza. Sim. O batismo, ele, né, é aquele, ele imprime caráter, ou seja, ele marca a alma da pessoa, e nunca mais ela vai desbatizar. Não interessa o que ela faça na vida dela, ela pode virar satanista, que ela não vai desbatizar. Então não tem como batizar novamente uma pessoa. A gente chegou a falar disso, né? No outro, que, por exemplo, a igreja tem um rito de batismo sob condição. Se a pessoa sabe, ela não sabe se foi ou não batizada, ela está em dúvida, perdeu a documentação, e aí você tem, né? Se você não foi batizada, então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você acrescenta esse se não foi no rito exatamente para você não cometer um sacrilégio contra aquele batismo que talvez ela recebeu. Né? Então, a igreja dá até essa possibilidade exatamente para que não se cometa esse erro mesmo, né? de um rebatismo. Isso não existe, né? Não uma existe. vez só. E aí vem uma pergunta bem interessante. Por que a igreja batiza as crianças? Isso tem que estar na ponta da língua, tá, gente? Para nós católicos, porque é uma indagação muito comum, né? Do meio protestante para nós. Porque elas, tendo nascido com o pecado original, precisam ser libertadas do poder do maligno e ser transferidas para o reino da liberdade dos filhos de Deus. É simples, né? A criança, ela não nasce tendo cometido nenhum pecado pessoal, porque ela não é capaz de pecar, uma criança, né? Recém-nascida e tá pequenininha, né? Ela não tem liberdade, ela não tem nem condição física, né? De cometer um pecado, óbvio. Então, ela não tem pecado pessoal, uma criança. Mas ela nasce, ela sendo humana e ela não sendo a Virgem Maria, ela nasce com a mancha do pecado original. Ela é concebida já com essa mancha, carregando em si essa mancha, essa herança, né? Que nós, enquanto pertencentes ao gênero humano, nós viemos de Adão todos. E aqui é que entra a diferença nascemos, né? do batismo, né? Do sacramento do batismo do católico pro batizado protestante, né? O protestante, ele ainda batiza como São João Batista, como um sinal posterior de um arrependimento e de uma aceitação de Jesus. Você aceita Jesus, você precisa ter a consciência, se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como teu Senhor, para que daí então esse batismo tenha algum efeito na sua vida. Ele é uma consequência de uma aceitação. Né, é um símbolo. Né? A sua aceitação é que é, de fato, o que vai resguardar a tua salvação. Não é? E aí eles não creem, né? Eu não sei se todos, mas uma boa parte não creem nessa questão do pecado original. É que você já nasce pecador, que você já nasce com essa mancha. Eles não creem nisso. Então, de fato, não é essa necessidade de se batizar quando criança. Você vai batizar quando você tiver essa consciência para poder professar. O batismo do católico, que né, não é o batismo de João Batista, né, ele não precisa desse arrependimento. Ele não é um sinal do arrependimento, mas ele por si só já perdoa o seu pecado, já te limpa. Ainda que não haja esse arrependimento, né, pela falta de consciência, quando você é criança. Né? Tanto que para um adulto batizar, ele precisa passar por toda uma catequese para que ele tenha consciência do seu pecado, se arrependa do seu pecado e aceite Jesus como teu Senhor. Agora, numa criança, ele vai ter um efeito sacramental independente da criança ter ou não consciência, condição, né, de se arrepender dos seus pecados e de aceitar Jesus. Entende? Ele tem um efeito por si só. Não é? Se ele foi administrado corretamente e ele tem ali quem professou a fé por aquela criança, ele foi válido. 259. O que se requer de um batizando? De todo batizando se requer a profissão de fé.
expressa pessoalmente, no caso do adulto, ou pelos pais e pela igreja, no caso da criança. Também o padrinho ou a madrinha e toda a comunidade eclesial tem uma parte de responsabilidade na preparação para o batismo, catecumenato, bem como no desenvolvimento da fé e da graça batismal. Então, é aquilo que a gente falou, né? Quem pode ser batizado? Quem crê em Jesus. Então, a profissão de fé é o que se requer, seja da pessoa adulta, que ela já consegue professar essa fé por si mesma, seja das crianças que os pais ou os padrinhos, né, vão professar por ela. Né? Vê Aqui eu que todo o esqueci de rito de comentar. batismo, né, durante o rito de batismo, você faz aquela profissão de fé de forma um pouquinho diferente. A profissão de fé é o credo, que a gente acabou de estudar. A primeira parte do catecismo, ou seja, essa primeira parte é a pessoa precisa professar, ela precisa dizer que crê naquilo, né? E preferencialmente, né, de fato, crer e viver, Sim. né? Essa realidade. Mas é feito em forma de pergunta, né? Normalmente é feito em forma de... Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador até? Creio. Crê em Jesus Cristo, Filho nosso? Creio, entende? Por isso que se fala em primeira pessoa, né? Eu creio, porque ninguém pode dizer por você se você crê ou não. O batismo, só voltando rapidinho na questão do batismo de crianças, a gente sempre gosta de utilizar o exemplo das vacinas, né? Por exemplo, quando a gente sabe que vai causar um bem na criança, a gente busca logo. Por exemplo, um recém-nascido é super frágil, super, né, debilitado ali na sua saúde, tem que ter todos os cuidados. A gente não leva ele o quanto antes para receber as primeiras vacinas? Mesmo tendo um risco ali de levar ele no postinho, que é cheio de contaminação, que é cheio de bactéria, mesmo assim a gente vai e leva. Por quê? Porque é importante que ele receba aquelas primeiras, na primeira semana ali de vida do bebê, a gente já leva para ele ter esse benefício, né, do seu corpo material. Então, por que não, né, na sua vida espiritual, nós recorrermos ao sacramento do batismo, que é muito mais importante que qualquer vacina, né, o quanto antes, porque vai livrá-lo da mancha do pecado original, que ele já nasce, todo mundo nasce, e já vai inserir aquela criança em Cristo. É porque a igreja entende assim, com a mancha do pecado original ninguém entra no céu. Você não tem acesso à salvação, né? De forma ordinária, todo mundo precisa receber o batismo para poder ter acesso à salvação, ao céu, à glória eterna, né? Beber, né, dos méritos de Jesus na cruz. Você precisa receber o sacramento do batismo. Ou seja, se uma criança nasceu, foi para casa, tá lá 3 meses, não batizou, engasgou, morreu, não se sabe se essa criança vai ou não para o céu. Né? A igreja hoje ela não declara que vai para o inferno, não. Mas também ela não tem condições teológicas, doutrinárias, de afirmar que essa criança foi salva. Porque, assim, se ela foi batizada, sim, porque ela não cometeu nenhum pecado pessoal depois. Então, se ela foi batizada, com toda certeza, uma criança de 3 meses que morreu batizada está no céu. Sem dúvida nenhuma. Zero dúvida. Agora, se ela não foi batizada, a igreja já não sabe. Aí existem várias possibilidades, né, teológicas. Mas, que se explora. Aí entra a negligência dos pais. Isso é muito sério. Por isso a igreja orienta o quanto antes. Saiu da maternidade e vai direto batiza o quanto antes. Para a pia batismal. Deus nos livre, mas vai que aquela criança tem uma morte precoce, prematura, né? Antigamente isso era muito comum, hoje em dia até que é bem menos comum. Mas se acontece uma fatalidade, aquela criança morre, né? Os pais eles têm que estar com a consciência tranquila de que eles buscaram o batismo o quanto antes para ela, né? Para caso venha, além de tudo, né? Todas as graças e benefícios, além de tudo, se ela, por um acaso, vem a falecer muito prematuramente, está garantida. Você está tranquilo. A gente tem uma afilhada que foi batizada dentro da incubadora. Sim. Nasceu prematura, dias de vida risco de morte, os pais, né, conversaram com a gente e aí chamaram o padre foi lá e batizou ela dentro da incubadora. Ele pegou uma seringuinha com água e pingou uma gotinha na testa dela, fez a fórmula, o rito perfeitamente. Depois saiu de lá, ficou bem, ficou tudo bem, passou alguns meses, foi para a igreja e fez todo o rito. Complementar. Né? De ungir, de apresentar para a comunidade, dos padrinhos professar a fé,
tudo isso. Fizemos todo o rito depois. Mas o batismo, o essencial, Foi dado a água e o eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi feito lá no no incubador. hospital. Porque se ela morresse, ela estaria batizada. Exato. Então, assim, é E o muito céu sério. estava garantido para ela. É muito sério isso e muitos pais negligenciam, muitas vezes por ignorância. Aí espera não sei quanto tempo, porque quer dar festa, quer dar almoço, quer dar churrasco. Gente, misericórdia. Aí quer esperar a criança criar imunidade. Cara, você leva seu filho para vacinar no postinho, que é o lugar mais sujo que tem. Por que não pode levar seu filho, né? Com poucas pessoas, não precisa ser muvucado, né? Vê lá, conversa. Mas para ser batizado o quanto antes, porque isso é muito mais importante que qualquer outra coisa. Então, assim, só um adendo, né? Mas é importante a gente falar. 260. Quem pode batizar? Os ministros ordinários do batismo são o bispo e o presbítero, padre, tá, gente? Na igreja latina. Também o diácono. Igreja latina, ou seja, aqui do Ocidente, tá? Ou seja, ministros ordinários. Ou seja, aqueles, né, que têm um encargo específico de fazer isso, né? É o bispo, o padre e o diácono. Em caso de necessidade, qualquer um pode batizar, desde que tenha intenção de fazer o que faz a igreja. Derrama água sobre a cabeça do candidato e pronuncia a fórmula trinitária batismal. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Autoexplicativo, né? A gente já falou isso aqui acho que várias vezes. Tem assim um meio termo, né, que é muito usado hoje, que é o ministro do batismo. Né? O ministro do batismo, ele é extraordinário. Tá? Ministro da comunhão, é o ministro extraordinário da comunhão. Ministro do batismo, ele é um ministro extraordinário do batismo. Leigo, que vai ministrar sacramento, é sempre de forma extraordinária. Ou seja, só é necessário tê-lo, só é recomendado ter um ministro, né, de batismo, de casamento, de Eucaristia, caso não tenha ordenados em número suficiente. Ou seja, se não tem padre e não tem diácono suficiente para batizar todos daquela paróquia, né, então você se utiliza dos ministros extraordinários, né? Mas eles se enquadram nesse qualquer um. Um ministro extraordinário, ele é como qualquer um que, em caso de necessidade, porém essa necessidade do ministro, ela é meio que oficializada pela igreja, ou seja, a situação aqui realmente, né, a gente só tem um padre para atender, né, 20 mil fiéis, ele não consegue celebrar a missa, dirigir a paróquia e celebrar os batizados, porque, né, a igreja recomenda que o batizado seja feito no domingo, com a presença do povo, e o padre não tem como fazer isso porque ele tem que rezar 5 missas no domingo. Beleza, ótimo, você tem um ministro extraordinário. Agora, a paróquia já tem 2 padres, a paróquia tem 3 diáconos e são 2 comunidades só, não tem a necessidade nenhuma do ministro. Mas, mesmo assim, né, num caso de necessidade, ou seja, num acidente, numa guerra, vamos voltar aqui naquele caso da nossa filhada, né? Poxa, tá vendo que vai morrer. O pai vai lá e batiza. O médico pode batizar, a enfermeira pode batizar, ainda que não seja católico. Se ele tiver a intenção de fazer o que a igreja faz, ou seja, né, batizar, ou seja, unir aquela criança, não é, a Deus, recomendá-la, né, a Deus ali naquele momento, aquela intenção, o sacramento acontece. Mas isso em caso, né, de realmente uma necessidade grave, não é uma coisa à toa, eu vou batizar meu filho. É realmente uma impossibilidade, né? Tá Ordinariamente, o que você faz? Você chama o padre. Chama o padre, mas você chama o padre. Não tem jeito, tá morrendo, vai morrer, não é batizado. Qualquer pessoa pode batizar. 261. O batismo é necessário para a salvação? O batismo é necessário à salvação para aqueles aos quais foi anunciado o Evangelho e que têm a possibilidade de pedir esse sacramento. Então, a gente já comentou isso aqui várias vezes. Aqui a gente entra aquilo, né, para aqueles que receberam o anúncio do Evangelho. Por quê? Porque existe uma forma ordinária, né, de você ser salvo, que é você professar a fé em Jesus, ser batizado e depois fazer a manutenção dessa graça, né? Que é a confissão, a Eucaristia, né? Você não perder. E se perder, recuperar, né? Com o sacramento da penitência, não é? Ou seja, a salvação, ela é sacramental. Né? A salvação, ela passa, né, ordinariamente
necessariamente pelos sacramentos. Porém, Deus pode salvar de forma extraordinária. Aí entra aqui, né? os que Não quem receberam o não anúncio. recebeu o Se a anúncio, pessoa nunca ouviu nunca falar ouviu de Deus, falar. nunca teve a possibilidade de pedir o batismo, não é, né? Existem meios extraordinários no qual Deus ele se utiliza para salvar essa alma. 262 é o que vai dizer aqui agora. Ó, pode-se ser salvo sem o batismo? Uma vez que Cristo morreu pela salvação de todos, podem ser salvos mesmo sem batismo todos os que morrem por causa da fé. Batismo de sangue, os mártires, né? Os mártires não batizados, isso não são muitos, mas pode acontecer, tem exemplos. Tá? De mártires. Os catecúmenos, que é quem está fazendo, já é adulto, está fazendo um caminho para ser batizado, morre antes, né? E também todos aqueles que, sob o impulso da graça, sem conhecer Cristo e a Igreja, procuram sinceramente Deus e se esforçam por cumprir a sua vontade, chamado batismo de desejo. Quanto às crianças mortas sem batismo, a Igreja, na sua liturgia, as confia à misericórdia de Deus. Aquilo que a gente estava falando. Então tem aqui algumas coisas. O batismo de sangue. Batismo de sangue. Alguém que morreu por causa da fé que ainda não era batizado. Vamos dar um exemplo. Santa Emerenciana, irmã de leite de Santa Inês. Santa Inês era uma jovem lá no século IV. Né? Enfim, não é? Um tempo em que a igreja estava sendo muito perseguida pelo Império Romano. E Santa Inês era uma jovem católica, cristã, batizada, que foi morta por ser cristã, né? Por ser católica. Ela foi morta com 11 anos. 11, 12 anos. Foi morta. Mártir, né? Mártir. Porque, né, ela já tinha consagrado a sua virgindade a Deus, né? E aí ela se recusou se casar com o filho do prefeito, acho que era o filho do prefeito, enfim. Houve toda uma perseguição, né? E ela foi assassinada, ela foi morta, né? Ela foi condenada à pena de morte. A irmã dela, né, de leite, né, ou seja, né, a filha ama de leite, né, porque ela foi amamentada por uma serva, Santa Inês. Era de uma família nobre e foi amamentada por uma serva. E ela tinha uma irmã que mais ou menos da mesma idade, então elas cresceram juntas, né? Essa ama tinha uma filha que era mais ou menos da mesma idade, por isso ela podia amamentar a Inês, né? Porque ela tinha ali a filhinha. Então as duas cresceram quase que como irmãs, né? Só que essa ama não era cristã, então ela não transmitiu a fé cristã para a filha, não batizou a filha dela. Que é porém, emerenciana. Porém, pela convivência e pela amizade com a Inês, ela acabou bebendo dessa fé. E como a Inês morreu, no dia seguinte, alguns dias depois, ela foi até o túmulo para rezar. Foi até o túmulo da Inês, mesmo sabendo que isso era perigoso. Mas ela, a jovenzinha, foi no túmulo da Inês, que tinha a mesma idade ali que a Inês, 11, 12 anos. Né? Foi até o túmulo para rezar, viram que ela estava lá rezando, ou seja, ela também é cristã, e mataram ela, né, apedrejada. Ou seja, ela não tinha batismo, mas ela virou uma santa, foi canonizada. Santa Emerenciana. Tem igreja dedicada a ela. Né? Então, assim, as relíquias delas estão lá junto com as de Santa Inês, né, na mesma arca, né, para ser veneradas, duas juntas. Ou seja, uma que foi batizada sacramentalmente e a outra que recebeu esse batismo de sangue. Ou seja, o próprio sangue dela, por ela ter morrido por Cristo, a batizou. Não é? E aí você tem esse batismo de desejo, que pode ser dado ou para aqueles que estão, né, que já expressaram esse desejo de ser batizado, estão em preparação, ou para aqueles que nunca tiveram a possibilidade de pedir, mas vivem segundo uma justiça, né? Uma justiça. Dentro da limitação. Né? Porque dentro de nós já há essa semente, né? Porque nós temos uma alma que é criada diretamente por Deus. Nós temos, né, uma realidade espiritual, não é, no nosso ser. E essa realidade, ela já é ali um resquício da verdade, da justiça. Então, se a pessoa vive segundo isso, olha que maneiro que a igreja entende. Ela entende que se ela tivesse a oportunidade de receber o anúncio, ela desejaria ser batizada. Entende? Então, vincula ela nesse batismo de desejo. Coloca ela no mesmo pacote. Né? E as crianças que não têm como expressar esse desejo,
porque elas ainda não tiveram oportunidade de viver segundo uma justiça, né? E não foram batizadas por negligência dos pais, ou porque os pais de fato não professam essa fé, Ou porque né? morreu antes de nascer. Mas ela morre na pureza, ela morre, né? Ou porque morreu antes de nascer, né? Foi concebida e foi assassinada no ventre, ou morreu de causas naturais ali no ventre mesmo. A igreja simplesmente não, como a gente falou, não faz ideia do que acontece com ela, já, né? Vários estudos, várias especulações teológicas de grandes santos, mas a igreja, a nível de doutrina, nunca bateu o martelo sobre nada. Ela confia a misericórdia de Deus. Ou seja, tomara que Deus tenha um meio extraordinário para salvar essas crianças. Tomara. 263. Essa pergunta é bem importante. Quais são os efeitos do batismo? O batismo perdoa o pecado original, todos os pecados pessoais e as penas devidas ao pecado. Faz participar da vida divina trinitária, mediante a graça santificante. A graça da justificação, que incorpora a Cristo e a sua igreja. Faz participar do sacerdócio de Cristo e constitui o fundamento da comunhão com todos os cristãos. Propicia as virtudes teologais. Quais são as virtudes teologais? Fé, esperança e caridade. Tá? E os dons do Espírito Santo. O batizado pertence para sempre a Cristo. É marcado, com efeito, com o selo indelével de Cristo. Caráter. Aqui que a gente Caraca, tem muita coisa aqui. É muita assim, coisa. Se a gente for falar dessa pergunta, dá pra... Né, é por isso que o batismo é tão essencial. Por isso que o batismo é tão essencial. Primeiro, a relação dele com o pecado. Ele apaga o pecado original, aquele que a gente já nasce com ele sem culpa nenhuma, né? E ele também perdoa os pecados cometidos durante a minha vida. Ou seja, se eu já fui batizado mais velho, eu não preciso me confessar antes de batizar. Na verdade, eu nem posso. E é por isso, por esse não poder, que ele mesmo, o batismo, tem essa graça, tem esse poder, tem essa função também de perdoar todos os meus pecados, obviamente, os que eu me arrependi, né? Para o batismo ser válido, eu preciso me arrepender de todos os pecados, se eu estou consciente, né? Se eu tenho consciência. A partir do arrependimento dos meus pecados, receber o batismo perdoa todos esses pecados. E não só perdoa os pecados, como as penas, não é? A gente vai ver lá da pena temporal, não é, que é a pena do purgatório, né, da indulgência, que sanam essa pena. O batismo ele já limpa tudo, purifica. Realmente você fica purificado, regenerado, não em Cristo. Você mergulha na água, morre e nasce uma nova criatura, completamente nova, né? Essa é a relação com o pecado. E aí tem a relação com Cristo, que é o que? Ele te insere no corpo de Cristo, né? Cristo morreu na cruz e teve méritos com isso, né? E aí a gente bebe desses méritos, ou seja, o acesso à salvação, novamente, ao céu, a comunhão com o Pai, não é através dessa comunhão com Cristo, ou seja, aquele galho, aquele ramo que está sendo, né, enxertado na figueira. Não é Cristo, é a árvore, a figueira, e tem esse ramo que ele é enxertado. Somos nós. E assim, né, a gente também no está batismo. em comunhão com todos os cristãos, né? Comunhão com Cristo, Com Cristo, comunhão com todos os cristãos, né? E comunhão com a igreja celeste. Também, com todos os santos, com todos os anjos. E aí a gente recebe o Espírito Santo, ou seja, passamos a ser um sacrário, uma habitação do Espírito Santo, aonde ele tem liberdade maior de nos conduzir, não fazendo brotar na nossa vida a fé, a esperança, a caridade, não é trazendo todos os dons, não é fazendo isso, né, se desenvolver dentro da gente. Basicamente essas três, a gente consegue dividir nessas três, né? O perdão dos pecados, a comunhão com Cristo e essa habitação do Espírito Santo. 264. Que significado assume o nome cristão recebido no batismo? O nome é importante porque Deus conhece cada qual pelo nome, ou seja, na sua unicidade. Cada pessoa é única, né? Com o batismo, o cristão recebe na igreja o próprio nome, preferivelmente o de um santo, de modo que este ofereça ao batizado um modelo de santidade
e lhe garanta a sua intercessão junto a Deus. Olha que interessante aqui. Gente, católico dá nome de santo pro filho. Misericórdia. Preferivelmente. Misericórdia. Né? A gente é livre. É Cada livre. um é livre, tá, gente? Tanto que sim, não tá falando aqui, ser obrigado a fazer isso. Mas, assim, nós que somos católicos, é bom que a gente resgate esse costume piedoso. Mas eu já ouvi padre, né? eu já ouvi história de padre que inventa nome na hora de batizado, porque a pessoa registrou a criança com um nome tão nada a ver com a fé, que na hora de batizar o padre, não, esse nome é muito ruim, eu vou batizar ele com esse nome, e batiza com outro nome, porque, cara, muito Ou ruim, acrescenta, entendeu? né? Acrescenta, porque, né? Acrescenta o nome de um santo ao nome da criança. Mas enfim, isso daí é coisa extra. Mas assim, Você vai dar um nome para um ordinariamente, filho por causa de um artista, por causa de um jogador de futebol? Ah, misericórdia, pô. Dá por causa do santo, né? Escolhe um santo que vai apadrinhar aquela criança, né, espiritualmente, e você dá um nome para E ele. assim, isso sempre foi o costume, Sempre foi. né, dos católicos, assim. Não é uma coisa assim, uma moda agora. Não, sempre foi, né, dessa forma. A gente escolhe um santo que a gente tem a devoção, ou que a gente ache ele um exemplo, ou que, sei lá, né, aconteceu alguma coisa, ou acha o nome bonito daquele santo, enfim, elege ali um nome, porque tem tantos santos, né, tantos nomes bonitos, e coloca esse nome no filho, para que o filho tenha um modelo, para que o filho tenha um intercessor. Em muitos lugares do mundo, ainda é muito comum que se celebre o onomástico, que é o quê? O dia, por exemplo, o André. Tem alguns lugares do mundo que é mais comum do que a própria festa de aniversário. Celebrar o onomástico. O que é onomástico? Aniversário é onomástico, você faz uma festa festão, mesmo. assim, Faz uma festa, que é o legal. santo do seu nome. Então, por exemplo, o André. O santo onomástico do André é Santo André. Então, o dia do onomástico é dia 30 de novembro, que é dia de Santo André. Então, no dia 30 de novembro, o André pode comemorar o seu onomástico, né? Sei lá, fazer um bolo, fazer uma festa, fazer uma coisa, porque é o dia do santo onomástico. E assim você é um costume de você ter essa devoção ao santo do seu nome que vai nos unindo, né? Na comunhão dos santos. A gente vai se habituando aos santos fazerem parte da nossa vida. Então, sim, não é obrigado, tá, gente? Não estou dizendo que é pecado você dar. Pelo amor de Deus, não tô falando isso. Mas assim, a gente não dá nomes nada a ver. Ou se for dar um nome nada a ver, bota depois, né, um nome composto, um nome de santo, né, junto, sei lá. É legal, assim, segundo as palavras do compêndio, preferivelmente, dê o nome de um santo pro seu filho, né? Porque faz mais sentido, assim, pra gente que é católico. Neymar Francisco. Tipo assim, né? Mas enfim. Agora a gente vai para o sacramento da confirmação, o crisma, tá? 265. Qual é o lugar da confirmação no desígnio divino da salvação? Na antiga aliança, os profetas anunciaram a comunicação do Espírito do Senhor ao Messias esperado e a todo o povo messiânico. Toda a vida e a missão de Jesus se desenvolvem numa total comunhão com o Espírito Santo. Os apóstolos recebem o Espírito Santo no Pentecostes e anunciam as maravilhas de Deus. Comunicam aos neobatizados, mediante a imposição das mãos, o dom do mesmo Espírito. Ao longo dos séculos, a Igreja continuou a viver do Espírito e a comunicá-lo aos seus filhos. Vamos lá. O crisma, né, a efusão do Espírito Santo, ela foi prometida desde o Antigo Testamento, sempre assim, né? No Antigo Testamento já se promete que o Espírito Santo seria derramado sobre o Messias e sobre o povo, né? Que vem ali depois do Messias, digamos assim, unido a ele. E isso se dá, de fato, ali no Pentecostes, acontece o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos, e depois os apóstolos começam a impor as mãos também aqueles que foram batizados, para confiar a eles também esse dom do Espírito Santo, derramar sobre eles se você pegar a palavra Cristo, significa o quê? O ungido. Ungido. Ou seja, aquele que está ungido do Espírito Santo, aquele que está repleto do Espírito Santo. E o cristão é o quê? É aquele que está junto ao ungido.
ou seja, aqueles que recebem também essa unção, recebem esse Espírito Santo pela comunhão com o próprio Cristo. É importante dizer que o batismo e o crisma, eles são quase que como um sacramento só, né? São dois sacramentos distintos, mas que se relacionam diretamente, né? E que meio que um completa o outro. Não que o batismo seja algo incompleto, mas, por exemplo, era costume até pouquíssimo tempo atrás, né? E ainda em alguns lugares é costume se fazer o batismo e o crisma juntos. Se separou por uma questão pastoral, porque normalmente o crisma quem faz é o bispo, né? O bispo. E o bispo não tem como, né, estarem todos os batizados em todas as comunidades ao mesmo tempo. Então, como que a gente faz aqui? De um em um ano, de 2 em 2 anos, ali no tempo da Páscoa, um pouquinho depois, né, o bispo ele vai rodando todas as paróquias e aí junta aqueles grupões, né, de 100, 200, 400 crismandos e o bispo crisma todo mundo, né, que já receberam o batismo antes. Né? Porém, no próprio rito do batismo já há uma unção com o óleo do crisma, para simbolizar essa relação. Sim. Né? Mas ele pode, em alguns casos, por exemplo, nos adultos, ele é feito junto no mesmo rito ali. Você batiza e depois você já crisma junto. Né? Porque ele tem essa relação. Né? É como se no batismo você recebe o Espírito Santo. No crisma é uma oração é uma infusão do Espírito Santo no batismo, a infusão, você recebe e ele fica dentro de você, trabalhando dentro de você. No crisma já é a efusão, ou seja, é um sacramento, aquilo que a gente falou, da presença e do agir específico. O agir específico do crisma é o quê? É o aflorar dos dons, não é? É você passar a dialogar agora com o mundo, não é só uma construção interna. Tá. Então vamos lá. Vamos lá. 266. Por que se chama crisma ou confirmação? Que vai falar dessa relação com o batismo. Chama-se crisma, nas igrejas orientais, crismação com o santo Miron, por causa do seu rito essencial, que é a unção. E chama-se confirmação porque confirma e consolida a graça batismal. Ou seja, crisma é o óleo, tá, gente? Crisma é o óleo. Faz a unção. O que é o crisma? É aquele azeite que foi misturado com... Os negócios lá perfumados, né? É com um perfume, esqueci o nome do perfume agora. O bispo derrama lá na missa da quinta-feira de manhã, da quinta-feira santa pela manhã, que reúne todos os presbíteros juntos na mesma igreja e tem a entrada dos óleos. Missa dos santos óleos. Óleos. Né? Santos óleos. E aí ele abençoa o óleo do batismo e dos... Do crisma não, e do óleo não, dos ele enfermos. abençoa o do batismo e dos enfermos e ele consagra o do crisma. É diferente, porque ele coloca esse negócio e ele sopra dentro. É bonito o rito. Ele joga esse perfume, né, dentro, um bálsamo, não sei. Ele derrama um perfume específico no azeite de oliva, é azeite de oliva, o óleo, né? O óleo é sempre azeite de oliva, os 3 óleos. Mas esse ele é especial, que ele é preparado e assopra, ou seja, tem essa questão da transmissão do Espírito Santo, que simbolicamente é feito pelo sopro, né? Jesus ele sopra o Espírito nos apóstolos e o bispo ele sopra, né, o Espírito Santo naquele óleo, ou seja, ele fica permeado dessa presença, desse agir do Espírito Santo que vai ser usado depois, tanto no rito do batismo quanto no rito da confirmação. O nome do sacramento é confirmação. A gente fala sacramento do crisma porque é o sacramento que usa o óleo do crisma, né? E ele vai ser usado também na ordenação, né? Do sacerdote passar na mão, do bispo derramar na cabeça, né? Tem umas coisas assim. 267. Qual é o rito essencial da confirmação? Matéria, fórmula, tá? O rito essencial da confirmação é a unção com o sagrado crisma, óleo misturado com bálsamo, bálsamo consagrado pelo bispo, que se faz com a imposição da mão por parte do ministro que pronuncia as palavras sacramentais próprias do rito. No Ocidente, essa unção é feita na fronte do batizado com as palavras: recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Nas igrejas orientais, de rito bizantino, a unção é feita também em outras partes do corpo, com a fórmula:
selo do dom que é o Espírito Santo. Bonito, que aqui ele deu um exemplo, né, de um sacramento. Na igreja ocidental, ou seja, na nossa, é na fronte somente, e ele fala, recebe por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus. Essa é a fórmula do crisma e a matéria, o óleo. E o A ministro unção com ordinário óleo. é o bispo. E o ministro, vai falar isso Vai aqui falar. mais para frente. Aí ele deu um exemplo, por exemplo, na igreja oriental do rito bizantino já é feito dessa outra forma, né? 268. Qual é o efeito da confirmação? O efeito da confirmação é a especial efusão do Espírito Santo, como a de Pentecostes. Essa efusão imprime na alma um caráter indelével e produz um crescimento da graça batismal. Enraiza mais profundamente na filiação divina, une mais solidamente a Cristo e a sua igreja, aumenta na alma os dons do Espírito Santo, dá força especial para testemunhar a fé cristã. Então, é outra pergunta bem importante. Os efeitos do sacramento. Qual é a graça que se recebe quando se recebe o sacramento? Aí a gente consegue ver bem claramente que o crisma é essa consolidação das graças que a gente recebe no batismo. Quase que uma força é um para up. agora você Testemunhar, testemunhar, você dialogar, Cristo, né, com os outros, ou seja, levar, viver, enfrentar as dificuldades. Por exemplo, a igreja recomenda, em alguns lugares até obriga, que os noivos, os nubentes, aqueles que vão se casar, já tenham sido crismados. Por quê? Porque o crisma ele vai ajudar, não é, em toda a parte de virtudes, em toda a parte humana, ele vai ajudar para que esse casal possa viver todas as dificuldades do matrimônio, junto com aquela graça própria do sacramento do matrimônio. Ou seja, ele já tem que antes ser crismado para depois receber um sacramento que é de serviço. Para ele servir, ele precisa estar completo, cheio, ele precisa estar cheio, ele precisa estar forte. E o assim, crisma é esse sacramento de força. Exato. E assim, a gente tem que tirar um pouco da cabeça o crisma como se fosse uma espécie de formatura, sabe, católica, assim. A gente faz um curso, aí aprende mais sobre a fé e no final o crisma é quase igual uma formatura, né? Não tem nada a ver. O crisma, se faz uma preparação para o crisma, a gente já foi catequista de crisma, né? Para você realmente consolidar as bases da fé, a pessoa ter a noção melhor. Saber o que você está fazendo. Né? Às vezes ela não foi bem catequizada. Então, na catequese de crisma, você dá um reforço para ela testemunhar uma fé que ela está sólida, né, naquela fé. Agora, o crisma, né, o sacramento, é a formatura de um curso de catequese de crisma. Ele é essa graça real que acontece de uma efusão do Espírito Santo, ou seja, como se diz, transbordar do Espírito Santo na alma. Então, ela vai consolidar tudo aquilo que a pessoa já recebeu no batismo. Vai aflorar mais, vai preparar mais essa pessoa como se fosse um Pentecostes. Né? Por exemplo, os apóstolos. O que aconteceu com eles em Pentecostes? Eles eram homens que estavam ali depois da ressurreição de Jesus, né? Ali antes da ressurreição, ali naquele período inicial, amedrontados, perdidos, né? com medo, voltando para suas vidas antigas, com medo dos judeus. Jesus teve que entrar para falar com eles e as portas estavam fechadas, porque eles estavam com medo. Aconteceu o Pentecostes, ou seja, eles receberam essa efusão do Espírito Santo, que é o que a gente recebe no crisma. O que aconteceu? Eles se transformaram. Né? São Pedro, todo mundo morreu. Converteu 5.000 numa pregação depois do Pentecostes. Imediatamente, a sombra de São Pedro curava as pessoas. E eles anunciavam sem medo. E o mesmo Pedro que enfrentavam, com medo, iam preso, e aí ia preso, enfrentava e falava antes obedecer lá a na Deus. prisão, pregava e aí convertia os outros que estavam presos junto com ele, fazia brotar água do chão para poder batizar então, assim, quem estava preso. Vocês conseguem ver claramente como que essa efusão, esse Espírito Santo derramado, dá uma força, dá um vigor que antes eles não tinham. Eles não tinham. Não é só um símbolo. Então não é só um símbolo, não é só sabe, um fechamento do curso. Não é isso. É realmente uma graça real que aflora os dons do Espírito Santo para testemunhar a Cristo.
269. Quem pode receber esse sacramento? Pode e deve recebê-lo uma única vez quem já foi batizado, o qual, para recebê-lo eficazmente, deve estar em estado de graça. Então, a pessoa foi batizada. Aí vai receber o crisma já quando jovem. Ela precisa estar em estado de graça. Se ela tiver pecado mortalmente, ela tem que se confessar, né? Para poder receber o crisma em estado de graça, para que ele tenha o seu efeito. Gente, a palavra-chave é batismo, tá? Palavra-chave de hoje. 270, vamos lá. Quem é o ministro da confirmação? O ministro originário é o bispo. Manifesta-se assim a ligação do crismado com a igreja, na sua dimensão apostólica. Quando é o presbítero, ou seja, o padre, que confere esse sacramento, como acontece ordinariamente no Oriente, ou seja, no Oriente é comum que os padres crismem os outros, e em casos particulares no Ocidente, ou seja, aqui para nós. Lá no Oriente, por exemplo, eles ainda seguem isso, de ser crismado bem bebê, Bem junto bebê, né? com... E aí os padres Porque os padres administram, Agora aqui ordinariamente. no Ocidente é só em casos especiais que o padre tem uma permissão, né, para crismar. Quando é o padre que confere esse sacramento, a ligação com o bispo e com a igreja é expressa pelo presbítero, colaborador do bispo, e pelo sagrado crisma, consagrado pelo próprio bispo. Ou seja, o óleo que é usado, mesmo se for um padre que for crismar alguém, é sempre o óleo que foi o bispo que consagrou. Um padre nunca pode Um preparar padre esse não óleo, pode né? consagrar esse óleo, ele não tem Tanto que nessa poder, missa de quinta-feira de manhã, cada padre que está ali presente recebe o seu joguinho dos óleos. E aí ele vai levar para a paróquia dele, né? E lá na paróquia pode distribuir para as comunidades. Ele vai botar nos frasquinhos que ele carrega com ele. Entendeu? Acabou ali. Momento na missa, acaba a missa no final, eles recebem cada ali. Um dos padres, não sei se em todas as dioceses, né, eles vão lá na frente. Aqui na nossa diocese, eles recebem ali mesmo para ser também esse sinal visível para o povo, que o óleo que o padre está levando é aquele óleo que foi ali. E ainda fica uma reserva boa lá na cúria diocesana. Né? Se acabar o óleo, os padres vão lá e pegam mais. E no outro ano é renovado. Né? Aquele óleo velho é jogado fora, é dispensado, e você, né, pega já esse óleo novo. Né? Mas para vocês verem como é bonito, né? Que assim, na igreja ninguém tá solto. Ninguém tá solto. É assim, né? Os bispos, eles são essa sucessão diretamente dos apóstolos. Ou seja, Cristo ele institui os apóstolos, os bispos. Ele os ordena e, né, dá a eles as diretrizes, né, as primeiras diretrizes da igreja. Ide pelo mundo, anunciar o evangelho, perdoar os pecados, né? É uma ordem dada para os apóstolos. Ou seja, os bispos são essa representação do apóstolo aqui no nosso território. É o bispo. Né? Ele recebe esse grau, né, apostólico da ordem e a ele é confiado um povo dentro de um território. Tá? Ou seja, é dele a função que foi dada para os apóstolos. Anunciar, batizar, perdoar, é dele essa função, é dele, do bispo. Tá? E aí ele tem, só que, né, o povo é muito grande, então ele tem os presbíteros e os diáconos, que são esses braços, esse auxílio, né? Cada um na sua função, o diácono tem as suas funções próprias, o presbítero, como um sacerdote, tem também as suas funções específicas, como quase que uma extensão, né? Um auxílio do bispo, né? Então todo padre, todo diácono, na verdade, ele é um representante do próprio bispo. É um braço do bispo. Um braço do bispo ali. Está em comunhão sempre com o bispo. Ninguém nunca está solto na igreja. A gente sempre está em comunhão, especialmente com os bispos. E os bispos estão em comunhão com o Santo Padre. Santo Padre. Vamos lá, gente. Então, agora o próximo sacramento da iniciação. A gente não vai conseguir fazer ele todo hoje, porque é longo, né? Mas o sacramento da Eucaristia. Nós vamos iniciar, porque senão a gente não consegue chegar até o final. 271. O que é a Eucaristia? É o próprio sacrifício do corpo e do sangue do Senhor Jesus, que ele instituiu para perpetuar pelos séculos, até o seu retorno,
o sacrifício da cruz, confiando assim à sua igreja o memorial de sua morte e ressurreição. É o sinal da unidade, o vínculo da caridade, o banquete pascal, no qual se recebe Cristo. A alma é coberta de graça e é dado o penhor da vida eterna. O ápice da vida de Jesus foi a sua paixão, morte e ressurreição, ou seja, o sacrifício da cruz. Né? Foi para isso que Jesus veio, né? Porque ali é que ele venceu o pecado, ali é que ele nos deu acesso à salvação. Né? Foi para isso que ele veio. Né? E a Eucaristia ela é nada mais, nada menos do que a atualização desse momento. Ou seja, é um momento tão importante, é um momento tão grandioso, o Calvário, a morte de Jesus, o sacrifício, o Cordeiro sendo imolado. É algo tão importante que Deus quis que todos os habitantes da Terra pudessem, ao longo dos séculos, participar desse momento. Ainda que não estivesse vivo para estar participando fisicamente ali, não é? Ali, né, naquele tempo histórico ali, né, que ele pudesse de uma forma mística participar desse momento. Então, a Eucaristia é isso, é a atualização. É como se pegasse aquele recorte de tempo, aquele dia, aquela hora, aquele lugar e trouxesse para onde está sendo celebrada a missa. E nós, quando então participamos da missa, a gente adentra no Calvário. Junto com a Virgem Santíssima, junto com Maria Madalena e com São João, estamos ali nós, fiel, diante de Jesus crucificado, vivendo esse momento do sacrifício de Jesus. Pascal, né? O seu sacrifício, a sua morte, sua paixão, morte e ressurreição. Né? Porque também na Eucaristia nós recebemos Jesus ressuscitado, né? O corpo glorioso de Jesus. 272. Quando Jesus Cristo instituiu a Eucaristia? Instituiu-a na Quinta-feira Santa, na noite em que ia ser entregue, celebrando com os seus apóstolos a última ceia. Então, gente, isso aqui é a linha do tempo, tá? Linha do tempo. Vamos nos situar. Aonde? Quinto mistério luminoso, a instituição da Eucaristia. Quando aconteceu? Aconteceu naquela última ceia que Jesus celebrou com seus apóstolos. Que fez na quinta-feira à noite, logo depois do lava-pés. Ele fez o lava-pés, né, ali com eles reunidos no cenáculo, e depois teve a ceia, que era a Páscoa dos judeus, que eles celebravam. Então era realmente uma ceia, tinha o cordeiro, tinha os cálices que eram consumidos com vinho e tal. E Jesus se utilizou dessa celebração judaica, que todo mundo celebrava, a Páscoa, ok? Para instituir, é como se ele tivesse dado um plus na Páscoa dos judeus. A Páscoa dos judeus era só uma figura. Trouxe um novo sentido. Era só uma figura da real Páscoa, que é Jesus. Então, ele institui o sacramento da Eucaristia, da sua presença, do seu corpo e sangue, ali naquela última ceia. O que aconteceu? Ele instituiu a Eucaristia. Ali é que ele diz as palavras. Tomai todos. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eternidade. Foi ali antes de ser entregue. Judas, né? Mas, ao mesmo tempo, aqueles discípulos todos que estavam ali já participaram do seu calvário, do seu sacrifício. Por quê? Porque da mesma forma que Jesus ele atualiza agora para o futuro, né, essa realidade, ele também atualizou para o passado. Ele trouxe para o passado, ou seja, aquela primeira... Agora a gente vai para o passado. Agora a gente vai para o passado. Então, ele traz para o futuro, não é? E lá na ceia ele trouxe para o passado, uma realidade futura, que ainda iria acontecer. Ele traz essa realidade, né, e insere ali a participação dos apóstolos, né, no seu sacrifício, através da Santa Ceia, né, que foi a primeira missa que foi celebrada. Logo depois da Santa Ceia, aconteceu o quê? Eles saíram cantando lá os salmos em direção ao Horto das Oliveiras, que era o lugar que Jesus costumava rezar. Então, ali já começa a paixão.
Então, acabou a última ceia, imediatamente Ele já entra em agonia, começa ele soa a sangue, paixão, aí vem né? Judas e trai, ele é Todo preso. aquele desenrolar ali, né, que a gente vive na quinta-feira à noite, sexta-feira de manhã, né, Jesus é preso, tal. Então foi uma coisa imediata, tá? Esse mistério da última ceia, da instituição da Eucaristia e logo depois a sua paixão, o mistério todo da sua paixão. 273. Como a instituiu? Depois de ter reunido os seus apóstolos no cenáculo, Jesus tomou nas suas mãos o pão, partiu e deu a eles, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Depois tomou nas suas mãos o cálice do vinho e lhes disse: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Aqui é a instituição da Eucaristia, tá? Quando Jesus fez isso e ordenou aos apóstolos, ou seja, tornou-os capazes. É como se ali ele instituísse tanto a Eucaristia quanto o sacerdócio. Ele tornou aqueles 12 apóstolos capazes de realizar aquilo que ele estava fazendo, celebrar a Eucaristia. 274. O que representa a Eucaristia na vida da igreja? Isso aqui dá um retiro completo essa pergunta. É fonte e ápice de toda a vida cristã. Na Eucaristia, atingem o seu clímax a ação santificante de Deus para conosco e o nosso culto para com Ele. Ela encerra todo o bem espiritual da igreja. O mesmo Cristo, nossa Páscoa. A comunhão da vida divina e a unidade do povo de Deus são expressas e realizadas pela Eucaristia. Mediante a celebração eucarística, já nos unimos à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna. Entende aqui que quando fala Eucaristia, a gente está falando de algumas realidades. Né? Eucaristia, a gente está se referindo à celebração da Santa Missa, ou seja, isso que a gente está falando de adentrar nesse mistério e participar, né, misticamente da paixão, morte e ressurreição de Jesus. A gente está falando da comunhão, né? A gente está falando da presença real de Jesus nas espécies, ou seja, né, ali, né, a gente não só é transportado misticamente, como Jesus ele se faz presente, não de forma real, ou seja, de uma forma ainda maior do que nos outros sacramentos, né, porque ela é substancial, né, nas espécies do pão e do vinho, que torna-se o corpo e o sangue de Jesus, e por isso tem também essa realidade da comunhão. Quando nós comemos esse corpo e este sangue, nós entramos em comunhão com ele, como ele mesmo já havia ensinado anteriormente, né, nos seus sermões. Então, assim, falando de Eucaristia, a gente está falando dessas três realidades: a celebração, né, onde nós entramos no templo, a presença real e essa comunhão que nós temos muito substancial, muito carnal, muito física com o próprio Cristo. Né? Então, isso é a fonte e o ápice da igreja, de toda a fé cristã. Não é? A igreja brota da cruz de Jesus, do lado aberto de Jesus, é dali que a igreja nasce, né, jorra, e também é a finalidade para o qual a igreja existe, ou seja, entrar em comunhão eterna com ele, né, alcançar a salvação, levar todos a salvação, a comunhão com Deus, ou seja, ele é fonte e é o ápice. A Eucaristia, gente, é simplesmente o maior bem da igreja, é o bem supremo da igreja. Por que ela é o maior bem da igreja? Porque ela é Cristo. A Eucaristia é Cristo, é a mesma coisa. Você não dá para diferenciar. Cristo, é a mesma coisa. Então, a Eucaristia é o maior bem da igreja. Só que muitas das vezes, nós católicos não, alguns de nós não reconhecemos esse bem, né? A gente às vezes se lembra da época da pandemia, né? Que teve a pandemia, ok, depois passou a pandemia. As pessoas voltaram a fazer suas atividades, voltaram ao banco, ao mercado, né, depois que passou aquele período crítico. Muita gente não voltava para a igreja, não voltava para a missa. Continuou na missa pela televisão. E o padre falava na época, vai em tudo que é
lugar. Vai na loteria, vai no mercado, vai no hospital, vai em tudo. E na missa não vai. E na missa não volta. Por que será? Né? Se a Eucaristia é o que há de mais precioso na nossa vida, é o próprio Jesus, por que ele não é a prioridade? Né? Por que ele está sendo deixado lá no quinto, sexto, sétimo, oitavo lugar? Sabe-se lá quando? Então, assim, a gente tem que realmente dar o devido valor, porque a Eucaristia é a vida da igreja, é o alimento da igreja. Se a gente não come um alimento, a gente morre, né? Fisicamente. A Eucaristia é a mesma coisa espiritualmente, né? Jesus fala isso. Eu deixaria como lição de casa, quem quiser, ler o capítulo 6 do Evangelho de São João. A gente estava até meditando nos últimos dias na liturgia esse evangelho, que é o discurso do pão da vida. Ali Jesus já prepara claramente, né, os apóstolos e os outros discípulos sobre a Eucaristia. Claramente ele fala, né, da necessidade de nós comungarmos o seu corpo e o seu sangue. Seu corpo é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeira bebida. Quem não comer do meu sangue, não beber, né? Então, assim, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá vida em mim. É essencial. É essencial e é o maior bem, é o ápice, é o cume. Não existe nada mais importante do que a Eucaristia na igreja e na nossa vida também. Né? 275. Como é chamado esse sacramento? A insondável riqueza desse sacramento se exprime com diversos nomes que evocam os seus aspectos particulares. Os mais comuns são Eucaristia, Santa Missa, Ceia do Senhor, Fração do Pão, Celebração Eucarística, Memorial da Paixão, da Morte e da Ressurreição do Senhor, Santo Sacrifício, Santa e Divina Liturgia, Santos Mistérios, Santíssimo Sacramento do Altar, Santa Comunhão. É aquilo que o André falou antes. Né? Tem vários nomes porque a Eucaristia engloba todos esses aspectos. Né? É a celebração do sacramento, é a presença real de Cristo, é a comunhão. Então, assim, tudo isso está englobado no termo ali Eucaristia. Né? 276. Como se situa a Eucaristia no desígnio divino da salvação? Na antiga aliança, a Eucaristia é prenunciada, sobretudo, na ceia pascal anual, celebrada todo ano pelos hebreus com os pães ázimos, como lembrança da imprevista e libertadora saída do Egito. Que foi onde Jesus ele instituiu, exatamente nessa ceia. Nessa ceia que eles celebravam todos os anos. Jesus a anuncia em seu ensinamento, está aí João 6, e a institui celebrando com seus apóstolos a última ceia durante um banquete pascal. A igreja, fiel ao mandamento do Senhor, fazer isto em minha memória, sempre celebrou a Eucaristia, sobretudo no domingo, dia da ressurreição de Jesus. No Antigo Testamento, como sempre, né, há muitos e muitas prefigurações da Eucaristia. Outro clássico é o maná. É o maná. Que Deus alimentava o seu povo com o pão do céu. Esse fato é até recordado por Jesus no discurso do pão da vida. Né? Que tinha o maná e tinha também as codornizes. Então era pão descido do céu e carne das codornizes. E tem também o chamado pão da presença, que tinha lá na religião dos judeus e tudo. Tem um livro, acho que até já recomendei ele aqui. Ele é muito bom. Chama Jesus e as Raízes Judaicas da Eucaristia. É muito bom. Fala de todas essas prefigurações do Antigo Testamento. A própria multiplicação dos pães, sim, né? Multiplicação dos pães, né? Depois já com Cristo. E ela é celebrada, a Eucaristia, desde sempre pela igreja. Desde os primórdios. Desde os primórdios. É o sacramento da unidade mesmo. A igreja é a essência da igreja. A igreja vive para celebrar a Eucaristia. Legal, lá em Loreto, uma cidade da Itália, onde tem umas partes da Santa Casa de Nazaré, né, onde viveu Nossa Senhora, São José e Jesus, lá em Nazaré. Ela foi transportada pelos anjos para lá por causa da perseguição dos muçulmanos, né, que eles iriam destruir essa casa, então os anjos o guardaram. E junto com ela foi o altar. Por quê? Essa casa, depois, né,
da ressurreição de Jesus, né, Nossa Senhora não teve mais filhos, né, São José já tinha morrido, e Nossa Senhora estava vivendo já junto com os apóstolos, né, ali na igreja. Então a casa ficou vazia à toa. Ela se tornou uma das primeiras igrejas cristãs, onde eles fizeram um altar, né, e São Pedro e outros apóstolos celebravam a Santa Missa naquele altar. Esse altar ainda está lá. Né, você consegue ir lá, você consegue tocar no altar, um altar bem rústico de pedra, assim, mas para mostrar que desde os primórdios, a igreja ela já celebra a Eucaristia. 277. Como se desdobra a celebração da Eucaristia? Desdobra-se em dois grandes momentos que formam um só ato de culto. A liturgia da palavra, que compreende a proclamação e a escuta da palavra de Deus, e a liturgia eucarística, que compreende a apresentação do pão e do vinho, a oração ou anáfora, que contém as palavras da consagração, e a comunhão. Então, a Eucaristia, a celebração, é dividida em dois momentos, né, principais. A liturgia da palavra, que é ali a escuta da palavra, depois vem a homilia, né, e a liturgia eucarística, que é quando se inicia ali no ofertório. Se apresentam ali o pão e o vinho, ali no ofertório ainda não é Jesus, tá, gente? É só as espécies. Não tem que não precisa reverenciar as ofertas, reverenciar a oferta. que ainda não é Jesus ali, é só pão e vinho mesmo. Aí se oferece essas oferendas, né, essas ofertas são apresentadas a Deus. E depois vem a oração eucarística. Aí sim, no momento da consagração, quando o padre... Por isso todos nós estamos de joelhos. Ele se ajoelha, ele toma o pão, a hóstia e pronuncia as palavras, né? Na noite que foi entregue, tem aquelas palavras todas próprias do sacerdote. Durante a pronúncia da palavra, né? Aquilo ali se transforma, deixa de ser um milagre. Torna-se o corpo de Jesus. Cristo. E por isso depois ele levanta, né? Ele levanta para o quê? Para mostrar para a gente, para mostrar para o povo, para que a gente possa adorar. Antes era pão. Ele fala as palavras, agora tornou-se o Cristo, então ele levanta. E aí toca o sino, tem toda uma simbolizando que há uma presença real ali, não é? Há uma presença importante ali. E acontece então a Eucaristia e logo depois, finalizando a liturgia eucarística, a comunhão, que é a distribuição do corpo e sangue de Cristo aos fiéis, ok? 278. Quem é o ministro da celebração da Eucaristia? É o sacerdote, bispo ou presbítero. Então, bispo ou padre. Diácono não. Tá? Diácono não. Diácono não é sacerdote, tá? Validamente ordenado, que age na pessoa de Cristo cabeça e em nome da igreja. É interessante da Eucaristia é que não existe para esse sacramento ministro extraordinário. Tá? Não existe. Então, para com isso de eu sou ministro da Eucaristia. Ministro da Eucaristia é o bispo e o padre. Um leigo nunca vai ser... Ainda não existe ministro extraordinário da Eucaristia. Por quê? Ministrar a Eucaristia é presidir a Santa Missa. Um leigo pode presidir a Santa Missa? Não, ele não pode. O máximo que um leigo pode fazer, né, de uns tempos para cá, a igreja permitiu, é distribuir a comunhão. Não é celebrar a Eucaristia, é distribuir a comunhão. Então ele é ministro extraordinário da Sagrada Comunhão ou da comunhão eucarística. Nunca ele é ministro da Eucaristia, ministro extraordinário da Eucaristia, tá? Você que é Messi é o quê? Ministro extraordinário da comunhão eucarística. Nunca diga, eu sou ministro da Eucaristia, porque isso é completamente errado. A ministra da Eucaristia é o sacerdote, é o padre e o bispo. Ministrar a Eucaristia é celebrar a Santa Missa. Tá? Distribuir a comunhão, beleza. Né? Aí tem os ministros os ordinários, é o padre, o bispo, né? O bispo, o padre e o diácono, ministros ordinários. Aqueles que ordinariamente, é igual lá no batismo, né? Ordinariamente tem essa função, tem esse encargo de distribuir a Eucaristia para o povo. Na carência deles, na ausência ou na carência deles, né, tem pouco e tem muita gente para distribuir, vem aqui então os messes, né? Essas pessoas que são delegadas ou instituídas por um rito, ou o padre na hora ali pode pegar qualquer um leitor, um acólito, alguém, e falar, né, vai lá e distribui a Eucaristia. Ele está delegando aquilo,
não é de forma extraordinária, ou seja, nessa circunstância Mas vocês você percebem a distribui. diferença. Uma coisa é simplesmente você, com todo zelo, óbvio, né? Distribuir a comunhão. Ou Você seja, é um ministro da comunhão. comunhão, você está distribuindo, pegando aqui a hóstia que já é Jesus e distribuindo, entregando ela ao fiel. Outra coisa é você realmente ministrar a Eucaristia, ou seja, fazer, né, aquela celebração da missa que transforma o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo. Esse ministro da Eucaristia é somente o bispo e o padre, tá? Que eles são ordenados para isso. O diácono recebe o sacramento da ordem, mas ele não tem esse imuno sacerdotal. Ele não é um sacerdote. Não age na pessoa de Cristo cabeça. Então, isso aí só o padre e o bispo. Então, só eles podem realmente celebrar a Eucaristia, ok? Porque eles podem celebrar a missa. Perfeito? E por fim, 279. Quais são os elementos essenciais e necessários para se realizar a Eucaristia? Matéria. São o pão de trigo e o vinho da videira. Essa é a matéria da Eucaristia. O vinho tem que ser feito de uva e tem que ser vinho. Vinho é fermentado, né? Então, e vindo e o pão vindo de uva. Tá? Então, isso aí é a matéria, né? A fórmula, a gente já falou aqui, é as palavras pronunciadas por Cristo, né? Tem a fórmula correta, que tem que ser respeitada, mas a matéria essencial é o pão e o vinho. Não só o pão, não só o vinho. Não se Tem pode que ter as celebrar a duas. Eucaristia com uma espécie só, né? Ainda que tenha uma quantidade ínfima, né? Tem casos, né? Tem relatos de durante grandes perseguições de sacerdotes presos que celebravam na palma da mão com uma fraçãozinha de pão e uma gotinha de vinho na sua própria mão, assim, sem cálice, âmbula, nada. Pegavam, colocavam ali, porque tinha uma quantidade muito pequena, entrava, eles conseguiam, né, essas espécies através de vidrinhos de remédio, essas coisas assim, e ele botava na mão dele, um pedacinho aqui, e ele rezava a missa dele ali para que ele pudesse comungar. E ele comungava. Então, aqui está dizendo da matéria. Gente, vamos continuar depois, no próximo encontro, sobre o sacramento da Eucaristia, que é muito longo, porque é o sacramento, né, maior bem da igreja. E vamos pedir, então, a Nossa Senhora para nos guardar, né, nesse amor à igreja, principalmente o amor à Eucaristia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, gente.